Olá crianças, tudo bem com vocês? Bem, ultimamente nós temos falado sobre uma época logo após Jesus morrer, ressuscitar e ir para ficar com Deus no céu. E à medida que as coisas sobre o conhecimento que Jesus havia morrido e ressuscitado cresceu, as coisas começaram a se tornar cada vez maiores. Eles estavam, na verdade, compartilhando as boas novas de Jesus e também fazendo várias outras coisas que Jesus havia ensinado. E o número de pessoas que se convertiam cresceu. E Pedro, que era um dos seguidores de Jesus, começou a visitar várias e várias cidades. Assim também como Pedro curava as pessoas. Bem, na cidade de Jope, uma vez até, Pedro acabou trazendo uma mulher de volta à vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso não é incrível? E, como resultado, nada mais nada menos do que o pessoal de Jope, ou as pessoas que moravam em Jope, se converteram e se tornaram cristãos. E Pedro ficou por ali por um tempo, para ajudar a liderar aqueles novos cristãos que estavam se convertendo. E Pedro ficou com um homem chamado Simão, que cuidava e trabalhava com couro. Simão era um homem que vivia bem perto do mar. Então, Pedro ficou ali com ele durante um bom tempo. Pedro era um dos discípulos de Jesus e muito amigo de Jesus. E Pedro começou a descobrir o plano de Deus para salvar o mundo através do seu filho, Jesus. Bem, e esse plano é muito maior do que Pedro mesmo imaginava. Pedro não tinha ideia do tamanho do plano de Deus. Mais ou menos uns 60 quilômetros, e isso é uma distância considerável, Cornélio estava orando. Bem, Cornélio não era um judeu, mas ele conhecia a Deus, assim, eles tinham um relacionamento com Deus. Ele conhecia as histórias sobre Deus. Enquanto Cornélio estava lá orando, um anjo disse algumas palavras bem interessantes que a gente vai olhar na Bíblia. Estão preparados? Vamos ler? Está aqui, ó, em Atos 10, do 4 ao 6, e diz assim: Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Quando o anjo te pede alguma coisa, quando o anjo te fala alguma coisa, é melhor obedecer. E foi o que ele fez. Ele pediu para que servos fossem até a casa desse Simão, o curtidor de couro, e procurar esse outro Simão, o Pedro. Então, no dia seguinte, Pedro subiu até o telhado. E ele ficou com fome. Estava morrendo de fome. Vamos dar uma olhada na Bíblia para ver o que aconteceu enquanto talvez as pessoas preparavam a comida para Pedro comer? Vamos dar uma olhada? E diz assim, ó: Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então a voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou uma segunda vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o lençol voltou ao céu. No caso de vocês estarem se perguntando sobre quem eram esses animais impuros e essas outras palavras, deixa eu explicar uma coisa. No Antigo Testamento, alguns animais eram classificados como animais impuros, que as pessoas não deveriam comer. Esses animais que nós acabamos de ler. Então, para Pedro, foi bem confuso ouvir aquilo da voz de Deus, que ele poderia comer aqueles animais. Então, Pedro perguntou o que ele deveria fazer. Bem, e é bem aí que, na verdade, os homens de Cornélio, vocês lembram de Cornélio, né? Aquele comandante do exército romano? Bem, então os homens de Cornélio chegaram na casa onde Simão Pedro estava. Então, quando eles chegaram, Pedro ainda estava falando com Deus, melhor, o Espírito de Deus ainda estava falando com Pedro. Então, foi nessa hora que algo interessante aconteceu que eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Vamos lá? Eis o que o Espírito disse. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro obedeceu ao Espírito Santo e desceu para cumprimentar os homens. Ele perguntou-lhes por que eles tinham vindo, e eis o que disseram ao Pedro. Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Então, no dia seguinte, Pedro, aqueles homens que haviam visitado ele e alguns outros crentes viajaram até Jope, que ficava mais ou menos uns 60 quilômetros dali.
Então eles chegaram a Cesareia e foram até a casa daquele soldado romano, daquele comandante do exército romano chamado Cornélio. Pedro nunca tinha se reunido com uma pessoa que não era judia. Então Pedro foi até a casa de Cornélio e lá Cornélio chamou vários amigos para ouvir o que Pedro queria dizer. O comandante Cornélio chegou até a querer se curvar perante Pedro, como respeito a ele, mas Pedro disse que não era necessário, porque Pedro era homem, assim como Cornélio era um homem. Cornélio, então, explicou a Pedro aquela visão que Deus tinha dado para ele, de enviar aqueles 2 homens até a casa de Pedro, para que eles trouxessem Pedro até a sua casa. Cornélio, então, disse a Pedro que ele e toda a sua família estavam prontos para ouvir o que Pedro tinha a dizer da parte de Deus. Então Pedro compartilhou com todos ali naquela casa sobre o grande amor de Deus em enviar seu único filho Jesus para morrer na cruz e ressuscitar por amor a eles. Pedro, então, começou a entender o que aquela visão tinha a ver. Na cultura judaica, uma pessoa não judia não podia entrar na casa de uma pessoa judia. Uma pessoa judia não podia entrar na casa da pessoa judia. Deu para vocês entenderem, né? Bem, então Pedro começou a entender que quando Deus disse sobre impuros, Deus estava dizendo que Pedro deveria receber aqueles homens na casa dele. Assim como era impuro comer aqueles alimentos, também era impuro para Pedro receber aqueles 2 homens na casa que ele estava. Mas Pedro recebeu, porque Deus disse para ele fazer aquilo. Pedro estava obedecendo uma ordem que Deus havia dado para ele. A história de Jesus não era apenas para os judeus. A história de Jesus era para todos. E isso fez com que, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo de Deus descesse sobre aquela casa e estivessem com todos ali. Então Pedro também explicou sobre como Jesus curou as pessoas, viveu entre as pessoas, ele até foi morto, mas ressuscitou com o poder de Deus. E isso deixou todos ali muito animados. Os amigos judeus que estavam ali com Pedro até ficaram assustados, porque eles viram o Espírito de Deus também estar ali com eles, com aqueles homens que não eram judeus. Quando Pedro notou que o Espírito Santo estava ali com eles, ele não viu razão nenhuma para que aqueles homens também não fossem batizados em nome de Jesus. E foi exatamente o que Pedro fez. Pedro reuniu todos aqueles homens que queriam se batizar e batizou eles em nome de Jesus. Bem, Pedro ficou mais alguns dias com eles lá, contando sobre as maravilhas que Jesus havia feito aqui na terra. E Pedro pôde ver uma nova visão sobre como ele poderia falar da palavra de Deus, não apenas para os judeus, mas para todas as pessoas. Isso porque, quando você conhece a Jesus, você muda a maneira como você vê as outras pessoas. E Deus ama todos nós. Bem, vamos dizer isso para Ele através de uma oração e agradecer a eles pela oportunidade que nós temos de falar do amor dele para todas as pessoas, seja dos judeus ou não judeus. Vamos lá? Querido amado Deus, muito obrigado pela história de hoje. Obrigado, Espírito Santo, porque você mostrou a Pedro que ele deveria falar a tua palavra para todas as pessoas, para os judeus e os não judeus. Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós e nos ajude a falar do teu amor para todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até a próxima semana.